que a gente chamou de dente de concreto, né? Que é dente não, console de concreto, que seria o apoio, né? Para é um elemento de apoio para muitas peças pré-moldadas, né? Desde pequenas obras até obras de maior porte, como é uma ponte, né? Então, nessa segunda parte, nessa apostila número 5, a gente vai entender como é que funciona dente de concreto, né? Então, assim, é um conjunto que trabalha, são dois elementos que trabalham, né, em conjunto num ponto, né? Não tem como você criar um dente numa viga se você não tem um ponto de apoio que funciona como um console, né? Então, as fórmulas que a gente tem, que a gente já estudou em console de concreto, são as mesmas que nós vamos usar aqui em dente de concreto, né? E esse termo aí, dente curto, né? Ele segue a mesma regra de que a gente já aprendeu lá na parte dos consoles, né? O console curto era um console que a relação A sobre D, né? Essa relação, essa razão do A sobre o D, ele ficava variando entre meio e um, né? Então, aqui nos dentes de concreto, nós vamos utilizar a mesma regra, tá? Para cálculo, né? E para classificação, né? Então, o que nós vamos abordar nessas nossas aulas de agora em diante? A gente vai ficar com o foco em dente curto, né? Que é uma relação A sobre D entre meio e um, né? Por quê? Porque o dente, quando ele é muito curto, né, ele vai trabalhar principalmente a questão do cisalhamento na altura do dente, né? Então, ele é um caso particular, né, que não tem muita dificuldade em termos de forma, né? Só que, assim, na prática, o que é mais comum? É construírem as vigas, né, para trabalhar entre meio e um, ou seja, se executa as vigas, se arma as vigas com dente classificado como curto, né? Só num caso muito excepcional que não tem outra forma, então aí esse dente vai ser muito curto, ou ele vai trabalhar como se fosse uma viga, um balanço, né? Depois dessas aulas teóricas, eu vou pegar e vou mostrar alguns exercícios com vocês, né? Vamos fazer juntos. E aí vou pegar um caso de uma ponte, né? Que o pessoal construiu um elemento esquerdo e um lado direito de uma pista, e aí tem uma viga que tem dois dentes, né? Na esquerda e na direita, apoiado em consoles de outra viga. Professor, Ah, sim. onde que está o a letra A aí? O D é a largura da viga ali. Onde que está o A? Ah, tá. Quem está falando? É o Jefferson. Jefferson. Pessoal, para a gente agilizar e eu não ficar alternando lá para o chat, à medida que alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar, pode entrar, tá? Só que vocês mesmos vão se organizando para não falar ao mesmo tempo, né? Que daí todo mundo rende para todo mundo. Aí você entra e fala o nome e faz a sua pergunta, tá? Que daí eu estou olhando só a tela aqui do eu tô projetando, não estou vendo vocês. Ok. Tá? Tá ok? Você falou do A, né? Quem Isso. é A sobre D no caso do dente, né? Essa relação A sobre D, a gente fala de maneira genérica, né? Porque ela tanto vai servir lá para os consoles, como vai servir também aqui para o dente, certo? Então, em alguns casos, a gente vai estar identificando da seguinte forma, né? O A do console e o D do console, né?
Em outros casos, vai estar bem explícito A do dente e o D do dente. Então, vai aparecer AD, DD, né? No nosso caso aqui, nessa tela que nós estamos olhando, o A vai ser esse que está sendo indicado com a seta vermelha na parte de baixo, ó, que é o A ref. É o A de referência, que a gente chama. Então, para o dente, né, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, por quê? Porque o nosso A, ele vai ser esse A de referência, que é uma distância entre o centro da carga, né, seria o centro do dente e o centro do console, né, até o centro dessa armadura de suspensão, que são essas barras verticais, que estão mais aglomeradas aí. Não sei se vocês estão vendo onde eu estou posicionando o mouse. O pessoal está vendo o mouse? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Então tá. Sim. Então vocês já identificaram quais são as barras de suspensão, né? Tá ok? Ok. Oi, eu já esqueci o nome já, estou focado aqui. Vai interagindo aí, você que fez a pergunta, vai dando ok para a turma. Ok, professor. Não entendi. Eu vou entender, sim. Então tá. Aqui do lado, ó, eu coloquei essa outra figura, que é uma figura esquemática, né? Ela tem umas informações a mais aqui, poderia ter apagado, mas o que que eu queria mostrar? É esse tamanho D menor que D sobre 4, tá? Viram aí? Por que que eu posicionei esse D sobre 4? Porque na hora da gente calcular esse A de referência, nós vamos pegar esse LC, que é a largura aqui, ó, do dente, né? Que também é a largura do console, né? Eles são iguais, né? Nós vamos pegar a metade desse LC, então nós vamos ter essa distância do centro aqui da força VD até a face da viga, né? Onde eu estou posicionando o mouse aqui. Aí, depois que a gente somar esse LC sobre 2, nós vamos somar também o cobrimento, que é essa parte aqui de concreto que cobre a ferragem, né? E para nós, para a norma, para a NBR 6118, né, dado a agressividade, acho que normal, o mínimo dessa cobertura é em torno de 3 centímetros, né? Então, a gente pega aqui LC sobre 2, mais 3 centímetros, que é a cobertura, mais a espessura desse ferro, que faz a parte positiva da viga aqui, ó, né? Às vezes ele pode ser 1 centímetro, meia, né, que é 12,5, 1,6, né, para vigas muito grandes. Às vezes esse ferro, essa barra aqui é uma barra grossa, né, 2 centímetros, 2,5, quando você tem vãos aí de 12 metros, né. E depois, essa parte, que é essa faixa onde vão várias barras que são a armadura de suspensão, tem uma regra prática, assim, o pessoal considera essa largura da faixa de barras aqui como se fosse D sobre 4. O que que é D? A altura da viga. Esse D aqui, ó, né? A gente pega a altura da viga, ou melhor, corrigindo, a gente pega a altura da viga, tira 3 centímetros de cobrimento, mais a armadura, do centro da armadura, né? E seria aquele D que se usa lá no cálculo do concreto armado, né? Tá? Que é, é o centro da armadura tracionada até a face superior da viga, né? Então, aí o D numa viga de 75, por exemplo, o D poderia ser 70, né? Em torno de 70, 71, tá? Então, a gente pega 70 e divide por 4, essa faixa aqui, ó. 70 dividido por 4 vai dar perto de 16 centímetros, 15, 16, 17 centímetros por ali, né? Tá? Então, a metade desse D sobre 4 é D sobre 8, tá? Porque você pega D sobre 4 e divide por 2, vai dar D sobre 8.
Então, quando eu for mostrar o cálculo de A, nós vamos verificar que ele vai ser LC sobre 2 mais a cobertura, mais a espessura dessa barra de tração, mais D sobre 8, né? Aí vai dar o A de referência. Esse A de referência, ele é dividido pelo D, o D do console. No caso aqui vai ser o D do dente, né? Essa figura aqui, ó, ela vem, eu peguei ela de uma cópia de norma, mas o correto, o mais correto aqui, ó, seria nomear como DD, né? Aqui é o H do dente, em vez de ser DC, ó, é o H do dente, o D do dente e o Z do dente, né? Então eu vou pegar o D, que é essa altura aqui no dente, se eu estou fazendo o cálculo do dente, eu tenho que pegar o D do dente, né? Dividido pelo A de referência. Isso tem que me dar um valor entre meio e 1, né? Por exemplo, 0,6, 0,7, 0,8, né? Tudo que tiver entre meio e 1, né? Daí nós vamos usar as fórmulas para dente curto. E são as mesmas fórmulas para console curto. Tá ok? Podemos voltar para... Ok, professor. Tá ok? Só uma dúvida. O Ah, senhor falou que pega o D do dente e divide pelo o A de referência. É o contrário, né? é o contrário, Ah, tá. eu falei desse jeito. É, o senhor falou pega o D de dente e divide pelo A de referência. Então, é o que está É, na fórmula. ah, ok. Eu que estou embaralhando meus botões aqui, né? Ah, ok. Pode, fica à vontade, tá? Esse D sobre 4 é um padrão, professor? D sobre 4 é uma... Vai ser sempre essa largura dos Isso, estribos? sempre. Tá. Você pode tomar como D sobre 4, é a largura ali onde estão os estribos de suspensão, onde esses estribos que Sim. eu tinha aqui são a armadura de suspensão. Depois a gente vai ver que a armadura de suspensão, ela é bem simples de calcular. A área de aço de suspensão é o V dividido pelo FYD. Ou seja, simplesmente você pega a força, né, que é a máxima reação da viga aqui, né, já majorada com seus coeficientes de majoração, de combinação de carga, né, e você divide pelo FYD, que é a resistência de tração de projeto do aço, né, no caso CA50, ele vai ser o 500, né, 500 kg por centímetro dividido por 1,15, né, ou 1,1. Né. Aí tem algumas exigências de norma, que essa norma nossa, que é a norma 9062, que é para concreto pré-moldado, ela acaba limitando esse FYD em, acho que 4,350, depois nós vamos conferir, tá? Então, por fim, a gente fez uma discussão. Aqueles pré-moldados que têm uma qualidade melhor, aquelas fábricas que têm controles, né, poderia se usar, dividir por 1,1, né, o FYK, e aquelas fábricas que têm menos controle por 1,15, né. Então, se fez toda essa discussão, depois a norma pegou e barrou e simplesmente fixou um valor mínimo para você usar a resistência de tração do aço, né? Então, depois, onde chegar nesse ponto, quando chegar nesses pontos, eu vou estar novamente conversando com vocês. Aqui, aproveitando essa figura aqui, a gente pode ver que essa barra que sai aqui na parte inferior do dente, ela vai ser a nossa barra de tração, o nosso tirante, né? Aqui ela é calculado da mesma forma que é calculado o tirante lá no console, né? E aqui ela recebe o nome de tirante também, né? Essas barrinhas distribuídas aqui, que são o ASH, ó, 0,4 da área do tirante, né? São aquelas peças que a gente chama de grampo. É uma espécie de estribo horizontal aqui na parte do dente, tá? E depois na ponta do dente a gente tem essas barras verticais, são os estribos do dente também, né?
Aqui já apareceu, não era para ter aparecido já, né, mas a gente pode já comentar. Então, calculada aqui essa área de ácido tirante, né, a área de aço dos estribos do dente e a área de aço dos grampos, elas são função da área de ácido tirante, tá? Então, a área de estribos, ela sempre vai ser 0,25 da área do tirante, né? E a área dos grampos no dente aqui, ó, ela vai ser sempre 0,4 da área do tirante, tá? O único cuidado que se deve ter quando está projetando é que essa área de estribos, né, aqui do dente, ela nunca pode ser uma área menor do que aquela área de estribos que você calculou para a tua viga, né? Então, a tua viga é uma viga biapoiada, você tem uma reação VD, e você calculou os estribos, né? Os estribos, eles não, quando a viga é muito grande, ele não precisa ser distribuído exatamente igual, desde o meio da viga até as extremidades, né? Por quê? Porque o cortante, ele é zero no meio da viga, né? E ele vai crescendo para as extremidades. Então, você pode escalonar, né? Até o software também, o EBERIC, o TQS, quando você calcula uma viga, você tem essa opção de escalonar. Aí ele faz uma pequena economia de aço, né? E, por outro lado, te gera mais serviço, né? O armador tem que selecionar, cuidar, conferir, né? Fazer uma armação mais rigorosa, né? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Quando você tem peças que se repetem dezenas, centenas de vezes, compensa esses critérios, né, de você ir diferenciando os estribos, às vezes diferencia até bitola, né? Só que quando é poucas peças não compensa, porque daí o trabalho que você tem para diferenciar as coisas é muito maior do que o custo, né, com essa diferenciação, às vezes fica maior do que o aço que você quer economizar. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, que é a tela da nossa apostila. Todo mundo está. Alguém me dá um feedback aí? Todo o pessoal está enxergando? Estamos, professor. Então, esse detalhe aqui, ó, é o detalhe. Por que colocou esse console de ponta-cabeça aqui, né, virado? É justamente só para fazer essa analogia, né? Que essa área de aço vezes FY aqui, ó, que é a área do tirante, né? Essa força que surge nesse tirante aqui do console, ela tem a mesma, é semelhante no dente, né? Então aqui você, no console, ó, você tem uma carga, ela gera uma biela de compressão que se dissipa para dentro do pilar aqui, ó, né? Quando a gente está pensando esse pilar na posição correta, né? Surge essa força de tração aqui, que é combatido pela área do tirante, pela área de aço do tirante, né? Aí se coloca esses estribos horizontais aqui, que são os grampos, né? E tem os estribos verticais aqui também, na mesma posição dos estribos da viga, no console, né? Então, essa tensão e essa biela aqui, a gente chama de biela, mas é uma região, né? É uma biela, é uma região comprimida aqui de concreto, né? Ela ocorre da mesma forma como o dente, ó, quando tem a carga, a ação vertical aqui, que é a reação do console, né? No dente da viga, surge uma biela, uma região comprimida aqui, ó, né? E essa região se dissipa até encontrar a ferragem superior da viga, que é a armadura de posição negativa, digamos assim, né? Quando ela chega na armadura, ela interage com a armadura e solta surge um esforço de tração que vai desse ponto no topo da viga até a parte inferior da viga, né? E isso se repete. Então, a viga, ela forma uma espécie de treliça de compressão-tração, né?
Então, surge dentro da viga de concreto, a viga é um produto maciço, né? Só que dentro da viga surgem regiões de compressão e tração. E depois repete de novo, outra biela de compressão, tração. Então, ela forma como se fosse uma espécie de uma treliça metálica, né? Com vários diagonais e montantes, sujeitos à tração e à compressão, né? Então, a gente toma um cuidado maior aqui na região do dente, para poder armar e resolver, e depois essas bielas de tração e compressão, né, essas regiões de tração e compressão dentro do concreto, para o restante da viga, ela já está coberta pela armadura de, de flexão, né, a armadura positiva e a armadura negativa, e os estribos, que vocês já sabem calcular, tem as formas todas lá do concreto simples, né, do concreto, da primeira disciplina de concreto que vocês viram, que é vigas, a flexão simples, né. Então, o cuidado que a gente tem é só aqui com o dente, né, nós estamos focados aqui só no dente, né. Para quê? Para a gente descobrir, então, qual que é essa área de tração desse aço aqui do tirante e dimensionar a armadura aqui de suspensão, né, que é onde a viga fica praticamente pendurada nessa armadura de suspensão, né. Em função da área de aço calculada aqui do tirante, a gente tira a área de aço dos estribos nessa região e a área de aço dessa armadura em forma de um grampo aqui horizontal. Tá? Então, aqui no início eu coloquei algumas fotos, ó, é só para vocês terem ideia da aplicação disso, né? Porque às vezes como a gente não tem muita obra pré-fabricada para cá na nossa região, aí às vezes a gente fica assim, a gente tem uma deficiência de imagens, né? De você acostumar com isso. Professor, para mim não tá aparecendo a imagem. A apostila, apostila 5 aí não está aparecendo? Não mais. Interromper compartilhamento, não. Deve ser uma coisa no teu aí, Jéssica. Tá aparecendo aqui pra mim. Tá? Tá. Pode ser. Melhorou, Jéssica? Pra mim tá aparecendo também. Deve ser algum problema na internet sua, Jéssica. Pode ser. Aqui tá aparecendo também. Aqui tá. Deixa eu ver, agora parei aqui, só para ver. É porque eu troquei de tela, pode ser alguma coisa relativa a isso. Deixa eu voltar lá compartilhar a tela. Agora tá aparecendo. Tá. Deixa eu aguardar um pouquinho. Estão vendo aí, Unigram, apostila 5. Isso, tô. Ok? Tá. Sim. Eu tinha trocado, pode ser, dar alguma interferência, né? Eu dei um Alt Tab aqui para trocar de tela. Uhum. Tá. Depois, aquela tela que eu comecei a compartilhar com vocês é um exemplo de um exercício que está no livro do Munir Khalil, que é a referência que eu coloco sempre, que é o EUDEBS. Vocês já estão até careca de saber desse EUDEBS, né? Só EUDEBS, EUDEBS. Mas é assim, eu estou usando uma bibliografia atual aí, que é o que tem de melhor hoje, que é um livro que foi editado em 2000, agora foi reeditado em 2017, né? E é o que a gente tem de melhor. A norma também foi reeditada em 2017, né? Então a gente está trabalhando com as referências mais novas. Eu compartilhei algumas obras aí com vocês. Ó, essa obra aqui foi uma obra fantástica que o pessoal fez. Ó. Ela foi feita por esse escritório
de engenheiros, ó, que se chama Zamarion e Millen. Eles trabalham com muitas estruturas assim, pré-fabricadas e geralmente é pré-moldado, né? Então, esses pilares aqui, ó, duas colunas com essas travas, né? Isso aqui foi tudo feito em pré-moldado, ó. E esse estaleiro, ele trabalha lá com pontes, ó, em torno de 30 metros de vão, né? E para pegar 150 toneladas. Então, você acaba tendo nessas vigas de rolamento e nesses pontos de console, ó, no mínimo, a metade dessa carga, né, quando a carga está no meio da viga, e quando você tem um içamento de alguma peça que vem para o lado do apoio, né, então a reação no console, no dente, pode chegar até perto desses 150 toneladas. Né. Aqui, no caso, como ele é um estaleiro, se ele pegar uma peça muito grande aqui, uma parte de um navio, né, ele tem que trabalhar com a carga centrada, né? Porque se a peça é muito grande, não tem como ele deslocar a ponte para a esquerda nem para a direita, muito próximo do apoio, né? A própria peça limita isso, né? Mas para pequenas cargas, igual, não sei se vocês conhecem a loja ali da ArcelorMittal, perto do Parque de Exposições. Lá tem um barracão com vão de 18, né? E lá tem pontes de rolamento de concreto, e aí tem uma viga lá dessa de rolamento, trabalha acho que com 15 toneladas, 5 ou 15 toneladas, não lembro bem, mas é uma carga pequena, assim. E lá, sim, se você pegar uma bobina de aço, né, uma bobina dessas que é usada para fazer telha, para vender para calheiro, aí, é uma bobina que tem 15, de 5 a 15 toneladas, às vezes até mais, algumas bobinas. E ela é pequena, né? Tem 1 metro de largura, 1,20 m. Então, alguém pode movimentar de um lado para o outro e essa carga na ponte acaba indo para o máximo, né? Você pega a reação de apoio da ponte rolante acaba ficando assim, a carga vem toda para um apoio e o outro apoio fica praticamente zerado, né? Não fica zerado só por causa do peso do equipamento, né? Mas senão ficava zerado. Então, isso aqui é só para você ter uma ideia de escala, assim, né? A gente não faz só não se faz só coisa pequena, faz coisa grande também aí, uns monstros que às vezes a gente não está muito acostumado a ver. Essa outra obra aqui é uma outra ponte pequena, ó. É um exemplo de uma pequena. Eu coloquei um grande e um pequeno. Aqui é 15 toneladas, é uma fábrica de pré-moldado. Eles mesmos construíram as vigas de rolamento em concreto. Tem os consoles, ó, os consoles é até pequenininho, a altura dele, o D dele é pequeno, né? E aqui foi só para a gente ter algumas imagens de referência. Aqui já é um prédio, esse aqui acho que foi no Rio, na época das Olimpíadas, fizeram uma escola lá e fizeram todo pré-fabricado. Em cima dessas vigas aqui, ó, você pode ver que tem os estribos, ó. Esses estribos, eles ficam sobrando para cima da viga para ele trabalhar como uma resistência ao esforço de cisalhamento que surge entre a laje e a viga, ó. Aqui você tem uma viga que foi pré-fabricada, depois vem uma laje aqui que pode ser uma laje pré, aqui no caso parece que é uma laje alveolar, né? Depois solta uma camada de concreto, então surge ação de cisalhamento entre esse concreto antigo aqui, que é a viga pré-moldada, e o concreto que você molda em loco depois para fazer essas ligações. Isso também tem fórmulas específicas para isso, né? Depois eu vou pegar e vou compartilhar com vocês também, né? E tem no livro do professor Eldebs, aqui, esse de concreto, essa bibliografia que a gente usa, também ensina a calcular isso, né? Na NBR 9062 também tem. Aqui alguns exemplos de dente, ó. Esse primeiro aqui é um dente de uma extremidade, né? Chega só pela direita.
Aqui tem um pilar que tem um dente pela esquerda, outro pela direita, né? Isso aqui você pode ver no shopping, ali, aqui em Dourados, né? Tem isso aqui no Avan. Esse ponto aqui, mais à direita, ou é uma viga, ou é uma laje tipo pi, né? Então, tem algumas obras pesadas, com grandes vãos, que ao invés de você fazer um sistema de vigas e laje, se faz uma peça que eles chamam de pi. É como se fosse um duplo T. Como se fosse dois T's, né, fundido um no outro na parte da mesa dele superior do T. E aí, na extremidade, essas vigas acabam vencendo vãos de 12 metros, 20 metros, né? Usa muito isso aqui para garagem de automóvel também. E quando ela encontra a viga de apoio, né, aí faz um dente na própria laje. Essa aqui é uma alma de uma laje pi, né, faz um recorte e apoia no console da viga. Então aqui essa viga está na forma de um T de ponta cabeça, ó, e a parte de baixo do T, seria a mesa do T, né? Ela acaba trabalhando como se fosse um console, e a parte do dente da viga aqui, da alma da laje pi, tem que ter dentro aqui uma ferragem toda para resistir, né? Tem uma ferragem aqui que é o tirante, tem os grampos, tem os estribos, tem os armadores de suspensão aqui nessa parte da alma da viga da laje pi, né? Então, assim, não são só vigas que você pode ter dentes, né? Você pode ter algumas peças que funcionam como laje também, é uma viga-laje. Ela já faz o papel de viga para vencer vão e já faz o papel de laje para poder servir de piso, né? E na extremidade você cria um dente e, o apoio, a funcionar, o método de cálculo desse dente ali naquela parte da tua laje pi é da mesma forma que você calcula um dente de uma viga, né? Alguém me dá um retorno aí? Todo mundo tá ouvindo? Vindo perfeitamente, professor. Tá tranquilo? Sim. Então tá. Então vamos que vamos. A hora que chegar uns 10 minutos antes do fim da aula, vocês me avisam aí, tá? Porque eu me embalo aqui e esqueço de parar a aula depois. Beleza. Aqui, ó, a gente começa a entender, então, como que se forma os esforços e a fissuração num dente de concreto, né? Os mecanismos de resistência e ruptura, eles são semelhantes também ao mecanismo que a gente tem lá nos consoles, né? Então, aqui, ó, nessa região C, está marcado como C aqui, ó. Se esse dente, ele tiver um D, uma altura do dente aqui muito pequena, ele acaba surgindo uma fissuração aqui, que é cortar, né? Como se fosse uma ruptura por cisalhamento, tá? Quando ele tem um D maior, aí aquela biela de compressão, ela se dissipa melhor e surge uma resistência de tração aqui paralela ao dente, né, na intersecção entre a viga e o dente, que é a armadura de suspensão, né? Então, normalmente, as regiões onde surgem fissuras numa viga dessa de concreto, é aqui, logo que você apoia, no ponto de apoio surgem fissuras. Nesse ponto aqui, que é o canto, essa reentrância aqui onde muda de dente para viga, né? Depois dessa região C, aqui uma fissura que pode ser de cisalhamento e aqui uma fissura que pode ser da biela de compressão, né? Bom, toda essa força de compressão bate na parte superior aqui, falando um português mais, uma linguagem menos técnica, essa força sai desse ponto aqui de apoio, desse aparelho de apoio, que pode ser uma placa de neoprene, por exemplo,
e ela segue e reflete aqui na parte superior da viga, na armadura de negativa, e desce tracionando, né? Qualquer deficiência nessa armadura vai fazer surgir essas fissuras aqui ao longo dessa linha que chama linha E aqui. Pessoal, Tá, professor? travou? Não. Só, só aguarda um pouquinho que eu vou pegar, vou ligar esse computador na tomada aqui, porque ele está reduzindo a bateria, senão daqui a pouco vai zerar. Só um pouquinho que eu já volto. Beleza. Oi, voltei aqui. Estão vendo a tela nossa? Sim. Sim. Ah, beleza. Tá bem. Voltamos. Falha técnica. A energia do notebook vai muito rápido com a cam ligada, né? Bom, seguindo aqui, então, essa imagem aqui é só para a gente poder discutir essa questão do chanfro. As vigas que possuem dente pode ser de forma reta ou com esse dente, esse chanfro em torno de 60 a 45 graus, não mais do que 45, tá? Tá tudo bem? Estão ouvindo? Estão vendo aí? É que deu uma... Não, professor, tá tudo certo aqui. A minha Tá aqui tá certo? perfeita. De boa, professor. Beleza. Ah, oi. Tá ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, começa a ficar evidente de novo essa questão do HC e do LC.
Isso aqui, ó, pessoal, eu quero que vocês considerem o seguinte: nós estamos tratando de dente, tá? Então, a gente pega um pedaço de bibliografia, pega alguns desenhos, né, vai montando uma aula assim com a parte que interessa para a gente, e muitos não têm aquele cuidado que eu falei para vocês, ó, esse aqui deveria ser um HD e um LD, né, porque a gente está tratando de dente. Então tem alguns autores que ele nomeia lá o console e depois usa a mesma nomenclatura para o console e para o dente, tá? Mas quando você vai fazer um cálculo que envolve dente e console, tudo no mesmo relatório, às vezes é importante você separar o que é HC e o que é HD, né? O que é dente e o que é console. Tá? Então, aqui, na verdade, se for sendo mais criterioso, deveria ser HD aqui, não HC, tá? Mas aí vocês relevam isso, aqui é um HD e aqui é um LD, tá? A gente está falando de dente, não de console. Aqui também, ó, esse pesquisador aqui, que é o Leonhardt e Moni, na verdade são dois, né? Dois alemães lá que pesquisaram muito concreto na década de 60, década de 80, no século passado, né? Lembrando, o negócio já está antigo já, né? Já vai para 40, 50 anos. Mas eles são a referência para nós no concreto armado, né? E no concreto pré-moldado e no protendido. Né? Vocês, como engenheiros civis, quando você vai tratar de concreto, quando se trata de concreto armado, protendido, qualquer concreto, né? Esses caras aqui são referências. Ó. Tem livros editados, né, no Brasil em 4 volumes, e quase todos os pesquisadores brasileiros e americanos, né, se for pesquisar no mundo de concreto armado, sempre fazem referência a esses dois caras aqui, que são dois engenheiros alemães, o Leonardo e o Moni. Né? Então, você coloca se for pesquisar alguma coisa no Google, naquela ferramenta do Google que você pesquisa produção de universidade, né, artigos, qualquer coisa que você for pesquisar sobre concreto, esses caras aqui pesquisaram, Leonardo e Moni. Né? Então, eles... não dá para esquecer desses caras. Né? Você vai ler um livro de concreto de qualquer professor aí no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, a referência de partida são as pesquisas desses caras aqui. Né? Então, aqui são mais um pouco dessa questão de entender como que essas fissuras se propagam nesse dente de concreto, né? E uma coisa que o pessoal identificou é que quando você faz esse chanfro, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, ó, nessa figura de baixo, isolada aqui, quando você faz um pequeno chanfro para você fazer o contorno aqui do dente, ó, da abertura onde vai encaixar o console, né, você consegue melhorar um pouco a distribuição dessas fissuras, reduz um pouco a distribuição de fissuras aqui numa viga de concreto, né, num dente de concreto. Então, isso aqui pode estar mais ligado com o fato do contorno dos esforços, né? Às vezes os esforços, quando ele contorna uma peça, né? Porque a natureza ela procura o menor caminho, né? A natureza ela não faz trajetos em linhas retas, né? Ela tenta arredondar as coisas, né? Então ela procura o menor caminho. Então, devido a essa questão natural, esse chanfro pode ajudar a melhorar a distribuição de tensões, né, aqui em volta do dente. Então, o pessoal descobriu isso experimentando, né? Fizeram vários dentes, colocaram esforços, até fissurar tudo, daí mede o ângulo dessas fissuras, né? Hoje já
com o advento da eletrônica e da computação, se coloca sensores nessa viga aqui, ó, como se fosse parece aqueles sensores que colocam em gente quando está doente para medir pressão, batimento cardíaco, né? Só que aqui, na viga, ele vai medir tensões de abertura, a quantidade que abriu, né? O tanto que deslocou. Isso tudo o pessoal acaba pesquisando, né? E é mais focado, esse tipo de coisa é mais focado lá no mestrado, doutorado, quem vai se aventurar nessas áreas aí, fica se divertindo aí, medindo essas coisas, né? Para nós aqui basta a gente entender, né? Eles já pesquisaram, já é tudo documentado, está em livros, está em normas, aí é só aplicar, né? Quem for trabalhar com execução, engenheiro de aplicação, basta saber, né? Chanfrei aqui melhorou um pouco as tensões aqui, né? Fica mais segura, pode ter menos fissura num caso prático, evita desgaste com o cliente, com patologia por infiltração de água nessas regiões aqui, né? No caso de uma ponte, por exemplo, fica exposto no tempo, é interessante esse chanfre aqui. Você reduz muito a abertura de fissuras no concreto, nesse ponto do dente. Tá ok? Todo mundo está acompanhando? Alguém? Ok. Tá ok? Ok, professor. Quem tá falando? É a Jéssica que está dando. Sim, sou eu. Jéssica? Então tá. Vai dando um ok, Jéssica. Tá. Tá bom? Então. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Sim. Quando tem esse chanfro na viga, como que fica aquele D/4? Onde que ele é distribuído aí? Aqueles estribos Não muda. Tá? A questão do D/4 não muda. É que se esse chanfre aqui for pequeno, né, ele não tem nenhum problema assim com perder uma massa de concreto aqui, porque não está amarrada, né, com o aço, né? Mas se ele for grande, às vezes você tem que passar uma barra tangenciando ele aqui, ó, meio inclinado, paralelo ao chanfre, você tem que passar uma barra, porque pode surgir ali fissuras, né, e aí quebrar partes do concreto e cair, né? Entendeu? Entendi, professor. Entendeu? Obrigado. Então, é semelhante a uma viga. Por exemplo, se você tiver uma viga de ponte, que é uma viga muito grande, às vezes você vai dobrar a armadura e ela tem um raio de dobra muito grande. Aí o que acontece? Aquela ponta da viga fica uma massa de concreto grande, descoberta. Então, o que se faz? Você coloca barras menores, que tem ângulos de dobra, raio de curvatura menor, só para fazer essa amarração daquele concreto ali, para depois não ficar batendo, bate no transporte, bate na montagem, vai perdendo, vai descascando a peça, né, perdendo ali a cobertura de concreto nesses cantos, né? Deu para entender ou não? Depois eu vou mostrar um outro no método de cálculo. Tem dois métodos de cálculo para dente, tem um reto e tem um inclinado. Daí no inclinado você vai ver melhor essa armadura. Ok. Esse papel aqui né? Existe alguns métodos de cálculo, tá? Dão pequenas diferenças assim, entre um e outro. Então, aqui a gente está citando esse método que é do ELDEPS, que é um misto entre o que está na NBR 9062 e algumas particularidades lá do pessoal de São Carlos, né, dentro dos estudos que eles fizeram. Mas, assim, se você pegar uma norma americana, ela pode ter algumas diferenças, né? Você pega uma norma alemã, às vezes você pega um software. Há uns dias atrás eu testei um software, ele é alemão. Aí você fica brincando com esses dentes aqui. Você coloca ferro, coloca carga, ele não passa, daí você
aumenta a altura, aumenta a largura, aumenta o FCK, e vai trabalhando com ele, né? E aí, o que dá para ver? Que ele tem um leque de normas, assim, você trabalha com norma britânica, norma europeia, que é consenso de todos os países da Europa, norma americana, norma alemã, né? Então, os softwares que são brasileiros, você pega aí o Eberic, a AutoQI, que é da AutoQI, ou o TQS, todos eles já estão com norma brasileira, ou se aquele assunto não tem norma NBR, o pessoal faz uma adaptação da norma estrangeira e coloca no software, né? Mas alguns programas, se você for procurar hoje, eu quero um programinha só para um dente, calcular um dente de concreto. Aí às vezes você baixa lá um software free, um demo aí para uns 30 dias, aí ele não vai ter NBR, né? Nesse caso eu peguei que é um software alemão, ele tinha lá a norma britânica, a norma alemã e a norma europeia. A NBR não tinha nada. Né? Mas, assim, as nossas normas, as normas da ABNT, elas não ficam muito aquém das normas europeias e norma americana, ela anda meio perto. Ainda mais se é um assunto novo, eles costumam quase que copiar as normas estrangeiras, né? Até ter pesquisa e ir modificando a nossa norma, né? Para a nossa realidade. Aí aqui, ó, aqui sim, ó, a nomenclatura está já prudente, ó, né? Aqui o H, não, aqui tá para console ainda, ó. H do console, mas é dente, D do console, mas é D dente, Z, D aqui também, tá? E o A de referência, porque a gente está trabalhando o dente aqui, não o console, né? Então, esse LC aqui, ó, ele seria, no caso aqui, o LD, L do console, L do dente, né? Por coincidência, ele é igual ao o L do console e o L do dente são iguais, né? A única coisa que pode ter aqui de diferença é que vai ter uma folga aqui na hora de montar, né? Entre o pilar e a ponta aqui, sempre tem uma folga de 1 centímetro para você encaixar, né? Mas o comprimento da base aqui do dente e o comprimento do topo do console, eles são iguais, eles se encaixam, tá? Mas tem uma folga entre eles. Então, aqui, novamente, só para a gente lembrar daquela relação A, né? A de referência sobre D, né? A de referência sobre D do dente, né? Até aqui dá para a gente pegar e modificar, ó. Se vocês imprimiram, pode riscar aí e anotar que é o D do dente. Então, do mesmo jeito que a gente trabalhou lá nos consoles, a gente vai trabalhar aqui, né? Com os mesmos critérios de medida, nessas mesmas escalas aqui, de menor que meio, entre meio e 1, e entre 1 e 2, né? É igual do console, tá? Aqui, ó, esse D do dente, ele só é medido do centro da armadura do tirante, né, até o topo aqui do dente, tá? E o D da viga é do centro da armadura positiva, no caso aqui, até o topo da viga, né? Então aqui de novo dá para a gente lembrar aqui as armaduras, ó. Essa armadura é importante, que é o tirante, ó, a horizontal, está combatendo essa força HD diretamente aqui, ó. Ela entra na área de aço aqui, solicita a área de aço do tirante, né? Esse VD, o vertical, ele solicita a área do tirante. E esse HD solicita diretamente, porque ele está na mesma direção. A armadura aqui de suspensão, não pode faltar. Essa armadura, ela é... Qualquer erro com essa armadura aqui, você tem uma abertura grande aqui, ó, e uma ruptura desse console, entendeu? Às vezes não esmaga aqui,
o console, com a tensão de esmagamento do concreto está normal. O que pode acontecer, às vezes, é uma falha, um erro nessa ferragem aqui, e aí você tem uma fissura, uma abertura aqui, ó, 45 graus desse canto aqui. E aí abre tudo, né? Tem um caso de uma ponte no Canadá que o pessoal armou errado essa ferragem aqui de suspensão e a peça começou a abrir, né? E foi abrindo, foi entrando água, e foi abrindo, entrando água. Um belo dia caiu a viga inteira em cima da pista, né? Porque eram duas pistas que se cruzavam, né? Então, o vão era uma viga biapoiada dos dois lados, e tinha um dente nas duas extremidades, assim, uma autopista com duas pistas, né? Uma que vai e outra que volta. Então, é coisa assim de 20 metros, né? E aí, o pessoal armou isso aqui errado. Essa armadura de suspensão, ela é um estribo, às vezes é um estribo mais de bitola maior, né? Mais junto aqui, pode ser bem encostado, não tem problema. E ela tem que abraçar, ela tem que passar por baixo da armadura positiva da viga aqui, ó. Essa armadura positiva da viga chega aqui, ela tem que passar por baixo e ela tem que passar por cima da armadura negativa da barra, aqui, ó. A barra de aço de montagem ou armadura negativa, ela tem que passar lá por cima e abraçar, né? Para ela solicitar toda a seção da viga aqui, puxando para baixo aqui, ó. Quando, no caso lá da viga do Canadá, essas barras aqui eram muito grossas, né? Barra de 2 centímetros, 3 centímetros, e aí talvez dobraram errado, né? E quando foi encaixar aqui, ó, ela não abraçou essa ferragem negativa aqui, ó. Algumas dessas barras aqui ficou passando por baixo. E a viga tinha muito ferro aqui. Ela só não caiu mais cedo porque ela tinha muito ferro aqui nessa área de onde são esses grampos aqui, ó. Ela tinha bastante ferro aqui. Mas ela não ficou ancorada nessa armadura negativa. Então ela começou a puxar para baixo dessas barras negativas aqui, ó. Ela começou a puxar e aí começou a fissurar tudo aqui, ó, nesse canto. E foi abrindo e pegando água, né? E lá no Canadá o pessoal passa uma solução de sal para poder derreter o gelo no inverno. Então ataca mais ainda as peças de concreto, né? Ponte, viaduto. E aí um belo dia caiu tudo, né? Depois eu vou pegar e separar umas fotos de um aluno que separou relativo a essa obra. Ele estudou por que essa obra caiu. E aí eu vou compartilhar com vocês darem uma olhada como foi armado. Mas é importante saber armar isso aqui, ó, e conferir antes de concretar, porque senão o camarada que está armando nem sempre entende bem o projeto. O cara vai lá e resolve passar essas barras por baixo aqui, ó. Às vezes arma errado, aí não cabe, ele não quer desmanchar, não quer falar, monta a armadura errado, aí a gente não vê concreto, dá um acidente depois. Então, esse é um ponto. Se você for responsável por um projeto e você tem aqueles pontos que são mais perigosos, né, é bom, mesmo que tenha um engenheiro que acompanhe a obra, é bom, antes de concretar, você vai lá e dá uma checada, porque teu nome acaba ficando envolvido na cagada dos outros, né. Então, pessoal, aqui é só essa discussão aqui para a gente classificar o dente, tá? Que esses são semelhantes aos consoles. Essa tabela aqui eu inseri para a gente tornar a lembrar que a norma faz uma referência a esse gama N, né? E ela pega os casos pré-fabricados e os pré-moldados, né? Para a NBR 9062, ela toma como pré-fabricado
elementos que são executados com critério de execução e controles melhores do que os pré-moldados. Então, sempre que vocês ouvirem em livros, ou em normas, ou em artigo, alguém que sabe do que está falando, né? Se ele fala pré-moldado é uma coisa inferior, e pré-fabricado seria uma peça superior, qualidade superior. Né? Então, esse gama N é um valor que você majora o VD. Né? Depois que você fez a combinação lá das cargas permanentes e as cargas acidentais numa laje, né? E chegou num VD de uma viga, que é a reação VD lá do apoio da viga, aí a gente não pode esquecer de multiplicar por esse fator, que é o gama N. Considera algumas imperfeições aí, porque são peças que se encaixam, né? Não está fundido no local, então eles chegaram a esse fator aí, que é mais um fator de segurança. Né? Agora, posso falar com certeza para vocês, ó, que pouca gente acaba olhando isso aqui. Né? A maioria do povo que mexe com o projeto aí passa batido nesse gama N aqui. Tá? Só quem está tarimbado aí mesmo, muito tempo mexendo com concreto pré-fabricado ou com ponte pré-fabricada vai lembrar, né? Mas às vezes o pessoal vem do concreto armado e sai calculando dente, console, e aí não lembra que tem esse gama N. Tá? Assim, pode não fazer falta esse gama N numa obra, e às vezes você calcula, não faz muita diferença, né? O que acontece? Só num caso de perícia ou de um acidente e tal, daí alguém vai fazer uma perícia, daí o cara fica procurando coisinha, né? O dia que você for fazer uma perícia, você fica procurando erro, procurando coisa que falta, né? Procurando falha. Daí você acaba pegando esse tipo de coisa, né? Lembrando que a obra não cai por causa que faltou o gama N, né? Ela cai por uma série de coisas erradas, geralmente não é por uma só, cai por um acúmulo de coisas que vai comendo a segurança que você colocou na estrutura de concreto. Então, assim, dizem, aí eu já vi professor falar que o cara derrubar uma obra de concreto, ele tem que fazer muita cagada, porque é difícil de derrubar. Tudo bem até aqui? Jéssica? Sim, Tá todo mundo tudo vivo, bem. acordado? Opa, estamos aqui, professor. Estão entendendo ou tá enchendo de dúvida? Não, tá Tá indo dando bem, para né? entender. São coisas que são recorrentes. A gente já tratou lá nos consoles, vai tratar de novo aqui, vai considerar alguma coisa diferente. Essa parte aqui do HD, ó, então, naquele exemplo que a gente estava desenvolvendo, naquele projeto nosso lá, nós tiramos a força VD, né? Se a gente não tem nenhum critério, não tem muita segurança, a gente coloca um HD. Né? Esse HD vai aumentar a área de ácido desse console e desse dente. Né? Então, muitos autores eles recomendam usar 0,2 de VD. Né? Até aqui eu citei o ACI, ó, esse ACI é como se fosse a NBR americana, só que ele só trata de concreto. Tá? O ACI é só concreto para os americanos, para a norma americana. Então, ele recomenda, se você não tem certeza, não sabe muito, coloca 20%. Né? HD igual a 0,2 de VD. Mas a norma brasileira, ela traz lá valores de HD para diversas situações, né? Então, assim, numa viga igual essa que a gente estava calculando no nosso projeto lá, que tem de 10 a 12 metros, quando você vai apoiar ela no console, não é legal você fazer uma junta seca, né? Porque qualquer imperfeição que tem, você acaba concentrando a tensão num ponto do console, né?
e aí você tem, às vezes, fissura, descasca o concreto, fica parecendo ferragem, né? Então, a norma, ela recomenda aqui, ó, quando que eu ia falar que era legal a gente usar uma almofada de elastômero. O que é esse elastômero? É uma borracha, normalmente se usa aí o neoprene, né? É uma borracha que é muito comum, tem em qualquer lugar para comprar. Então, numa viga igual essa que a gente estava calculando aí, que tem 12 metros, geralmente se coloca uma almofada lá de 1 centímetro de espessura, né? Às vezes 2 centímetros. Para quê? Para você fazer a acomodação de tensões na transferência da viga do dente para o console, né? Para não ficar pegando num canto, numa ponta e fazendo uma distribuição ruim, né? Então, esse elastômero que ele fala aqui, elastômero é qualquer tipo de borracha, tá? Então, quando você tem uma almofada, você pode trabalhar com menos, ó, 0,16 de VD. Então, aqui o HD, é que eu recortei um pedaço da norma aqui, ele trata como HD, mas é o mesmo VD. É o mesmo HD aqui, ó. Ele trata como FD, que eu queria dizer. Esse FD é o mesmo VD nosso, certo? A horizontal é parte da vertical, né? Então, quando tem uma almofada, pode ser 0,16. HD 0,16 de VD. Reduz bastante. Tem alguns casos que a viga chega e apoia numa placa de aço, né? E aí você faz solda. Às vezes tem risco de cair, tem que soldar. Então, quando é placas metálicas, tem aqui um valor que é até maior que 20, é 0,25, né? E aqui 0,4 é bem grande, é 40% da força vertical, quando você tem concreto e chapa. Por quê? Porque o concreto, a chapa, ela acaba sendo um elemento muito rígido e pode fissurar toda a peça a parte superior do console ou do dente, né? Ou a parte inferior do dente, quando você tem peças com parte de metal e parte de concreto, uma apoiando na outra, tá? Então, aqui, isso aqui é só informação, né, pessoal? Você não precisa decorar, é só saber que existe, né? E o dia que você for usar, vê no teu projeto o que está pedindo e calcula de acordo com o que a norma está pedindo, né? Então, a gente vai chegando mais para o fim do curso, você acaba caindo nessas questões. Ah, o que a norma fala, né? Aí você vai procurando seguir norma para se amparar legalmente, né, do que você está fazendo. Aqui, ó, essa figura são os dois tipos de dente que a gente pode ter, né? E as fórmulas deles são um pouquinho diferentes, tá? Uma das diferenças está nessa armadura de aço inclinada aqui, ó. Essa armadura de tirante, quando ele é inclinado, ele aparece na fórmula dividido pelo seno desse ângulo aqui, ó. Na verdade, ele está rebatendo. A força que está inclinada, ele está rebatendo para Y. Por isso que ele está usando seno, né? Quando o dente é reto, a área de aço aqui é simplesmente a força FD aqui, dividido pelo FYD do aço, né? No tirante, muda pouca coisa nessa armadura de tirante. Então, isso aqui é mais para entender o mecanismo, né? Essa região que está achurada aqui, ó, é onde forma a biela de compressão. Ele comprime, caminha lá para a parte superior da viga, ó, e tem outra biela de compressão que sai desse canto inferior e sobe também, né, para a armadura negativa da viga. Quando você tem essa inclinação, essa biela de compressão aqui da parte inferior da armadura positiva para negativa, ela acaba ficando
lá naquele canto onde o aço faz a dobra. Ela desloca um pouco, né? E aí essa região aqui fica meio sem tensões, essa região fica sem tensão, e por isso o pessoal às vezes corta esse concreto aqui e joga fora, né? Só que aí essa armadura de tirante aqui, se ela for muito pesada, você tem que correr algumas armaduras mais finas aqui, paralelas, só para fazer uma costura do concreto, para depois você não ter esse concreto descascando aqui com qualquer pancada que dá nessa peça. E aí esses cuidados também só para peças assim, acima de 10 metros de vão, ponte, né? De que for mexer com ponte de concreto pré-fabricado. Porque para peças pequenas, às vezes estraga, arrebenta aqui, fica meio feio, mas vai lá, remenda. Não... É só do ponto de vista estético que é o problema, né? Peças pequenas de 5 metros, 5, 6 metros, nesses barracão que a gente tem. É só uma questão estética e do cliente ficar, às vezes, perturbando lá quem está executando a obra, mas do ponto de vista de segurança não flui muita coisa, né? Então, nós vamos descrever de agora para frente, ó, esses dois modelos aqui, né? E depois eu vou fazer exercício só desse modelo A, tá? E é pouca diferença de um para o outro, né? Só para vocês conhecerem o dia que precisar mudar para esse modelo tipo B aqui, que tem esse chanfre, aí muda um pouquinho a forma, né? Então aqui, ó, nessa alternativa A, a gente torna olhar aqui a região comprimida, ó, que é essa região achurada, e aonde surge tração estão as barras de aço. Essa aqui é a armadura de suspensão. Aqui foi colocada a armadura de suspensão pegando da parte superior, descendo e acompanhando a armadura positiva. Ó, ela pode ser feita assim também. Tá ok? Essa armadura, a armadura positiva da viga, ou parte dela, ou algumas barras, ela pode subir, fazer a curva aqui, ó, dobra, e subir, e passar por cima da armadura negativa e descer do outro lado. Se você conseguir dobrar isso, para pequenas vigas, às vezes é fácil. Para bitola abaixo de meio, né, de meia, abaixo de 12,5, se dobra fácil. Né, mas quando você tem uma peça muito grande, aí às vezes tem que fazer vários estribos aqui para servir de armadura de suspensão. Do mesmo jeito que está nessa parte de baixo, aqui, né, que está armado de uma forma diferente. E aqui, ó, a armadura de suspensão, então ela faz esse ângulo, né? Faz essa curva aqui. Ou, em alguns casos, essa armadura é formada por estribos, ela é colocada diversas armaduras aqui, ó, acompanhando essa inclinação, mas sempre abraçando por cima da armadura negativa e por baixo da armadura positiva, aqui, para poder abraçar toda a armadura da viga. Tá ok? Alguma dúvida até aqui?